Olá, amigos. Sou o professor Francisco Ronald. Vamos agora responder a questão de número 96 do nosso simulado aberto, uma questão da competência 4, habilidade 16, questão de evolução. Vamos a ela. Darwin argumentou que indivíduos que herdam características mais bem adaptadas ao ambiente local estão mais propensos a sobreviver e se reproduzir do que indivíduos menos adaptados. Mecanismo, aí você vai destacar esse termo aqui, ó, mecanismo, classificado como seleção natural. Perfeito. Ao longo de muitas gerações, uma proporção cada vez maior de indivíduos da população terá as características vantajosas. A evolução ocorre à medida que o sucesso reprodutivo desigual dos indivíduos adapta a população ao ambiente, contando que o ambiente continue mantendo um padrão, porque se o ambiente modificasse, se o ambiente tiver uma grande alteração, nós sabemos que isso vai interferir sobre o que é vantajoso e o que é desvantajoso. Quer dizer, se o ambiente sofre uma mudança, aquilo que era vantajoso pode se transformar em desvantajoso e o que era desvantajoso pode passar a ser vantajoso. Então, isso vai depender do ambiente. Esse mecanismo, que mecanismo é esse? Seleção natural, é o que o texto base está dizendo. É um processo importante, pois garante imutabilidade. Está aí uma palavra que não existe em evolução, imutabilidade. Então, os indivíduos mudam porque o ambiente muda também. Produz novas características? Não. Quem produz novas características é a mutação, fonte primária de variabilidade genética. Reduz a variabilidade em populações naturais? Correto, letra C. E se você for imaginar o processo de evolução como sendo um funil, você pode pensar no seguinte: essa parte mais larga do funil seria a mutação e a recombinação genética. Lembrando que recombinação não produz novas características nem novos genes. Recombinação mistura as características que já existem na população. Mas a fonte primária de variabilidade é o surgimento de novos caracteres, o surgimento de novos genes. Isso é papel da evolução, da mutação, tá? No processo de evolução. E a parte mais fina aqui desse funil, né, vai ser justamente a seleção natural, que vai estar eliminando os indivíduos não adaptados e favorecendo os indivíduos adaptados. Então, aqui, passando por esse funil, só os mais adaptados. Então, alternativa certa, letra C, realmente o mecanismo, que é a seleção natural, reduz a variabilidade das populações naturais. Esse mecanismo de seleção melhora as características reprodutivas do indivíduo? Não. Esse mecanismo, ele vai eliminar os indivíduos com caracteres não favoráveis e prestigiar os indivíduos com caracteres que são favoráveis. Mas a questão do sucesso reprodutivo não está na ação da seleção natural melhorando a característica reprodutiva. Ele elimina os indivíduos desfavoráveis, mas não melhora a fisiologia da característica reprodutiva. Então isso aí está errado. Aumenta a chance de sobrevivência a um ambiente natural. Não, porque sempre vai depender das mudanças desse ambiente natural. Então não vai aumentar a chance porque a característica que era favorável pode simplesmente se tornar desfavorável. A alternativa dá a ideia de que a seleção natural automaticamente vai favorecer de um modo hereditário e inequívoco que aqueles indivíduos estejam ali garantidos para o ambiente. Não é assim que funciona. Se o ambiente sofreu uma grande alteração, você pode ter essa seleção natural totalmente modificada e favorecendo um outro grupo que no primeiro momento estava sendo exterminado. Então a alternativa certa dessa questão, letra C.